Seguindo com a questão das novas tecnologias aplicadas ao processamento de alimentos, se nós queremos propor tecnologias alternativas que serão aplicadas aos alimentos, nós devemos conhecer o entorno que agrega, que fala, que aborda esse alimento, né? Então a gente precisa conhecer os fatores intrínsecos e extrínsecos que estão neste entorno para a gente saber como que a gente pode manipular algum desses fatores, né? Traduzindo em tecnologias que serão emergentes, métodos de conservação que são derivados da alteração dos fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, para a atividade de hoje, nós vamos estar abordando a questão dos fatores intrínsecos e extrínsecos dos alimentos. Todos os alimentos eles apresentam uma microbiota natural, variável, né? Geralmente concentrada na superfície, embora a gente possa encontrar também nas partes mais internas, né? Algumas formas de micro-organismos em suas formas viáveis, né? Nos diferentes etapas de obtenção do produto, processamento, os alimentos eles podem ser contaminados ou recontaminados, né, por diferentes micro-organismos do ambiente, de superfície, de utensílios, de equipamentos, de manipulação inadequada. E a definição de micro-organismos que são predominantes no alimento depende de fatores inerentes ao alimento e das condições ambientais, né? Os fatores que controlam esse crescimento eles são de acordo com a fisiologia dos micro-organismos, né? É importante a gente saber qual que é o micro-organismo predominante para a gente poder saber qual que é a condição desse alimento que nós temos que manipular ou que alterar para favorecer o crescimento ou combater o crescimento desse micro-organismo ou fazer a inativação deste micro-organismo, né? Para isso a gente precisa conhecer quais são as características do alimento, quais características que a gente deseja manter, às vezes características que a gente deseja alterar e assim por diante. O conhecimento sobre esses fatores, né, os fatores intrínsecos e extrínsecos, respondem, no final das contas, alguns questionamentos, né? É comum, principalmente a população leiga, perguntar por que um alimento é alterado por um micro-organismo, por bolor, a gente vê coisas na superfície e outro não, né? Meio científico, por que um é alterado por bolor e outro por bactérias? Qual que é a diferença que nós temos entre esses alimentos? Outra questão, por que a legislação pede determinados parâmetros para análise de um determinado grupo de alimentos, né? Se a gente observa a legislação, se for a legislação para leite, vai falar a ausência de salmonela é 25 gramas. Mas por que isso não, essa legislação de ausência de salmonela em 25 gramas não consta se nós formos avaliar, por exemplo, cereais, né? O milho, por exemplo, né? Então, a gente precisa conhecer as características do alimento, os fatores que são o seu entorno, para a gente poder saber o que a gente tem que avaliar ou tentar alterar. É importante a gente saber o porquê dessas questões, a gente buscar as respostas, porque a gente está analisando tal alimento, ele é propício para a questão de tal micro-organismo. Então, é este micro-organismo que eu tenho que pensar quando eu estou propondo métodos de conservação. Sejam eles métodos tradicionais, métodos alternativos, né? Até nos métodos tradicionais, binômios tempo e temperatura, são previstos para determinados micro-organismos. Cada um tem seu binômio tempo e temperatura de inativação. Então, precisa saber qual que é o micro-organismo para saber qual o binômio que será empregado. E assim a gente faz o paralelo com, por exemplo, ultravioleta. Qual é a dose de radiação de uma determinada bactéria? Ela tem tal dose necessária para ser inativada. Se for outro micro-organismo, se for outra matriz alimentar, qual que é a dose necessária? É outra dose, né? Conhecimento das condições favoráveis para crescimento do micro-organismo, a gente vai então quantificar a fermentação, a produção de proteínas, se tem proteínas unicelulares. E as condições desfavoráveis são as condições requeridas para a preservação dos alimentos. Então, a gente retira as condições que fornecem o crescimento, favorecem o crescimento de micro-organismos, a gente coloca condições que são adversas para esses micro-organismos, e dessa forma a gente tem conservação, né? Os fatores que nós vamos tentar alterar, manipular, ou que nós precisamos conhecer para saber qual que é a conservação de determinado alimento, são os fatores intrínsecos e extrínsecos. Aqui, onde os que estão dentro do próprio alimento são inerentes ao alimento, são os fatores intrínsecos, que são estrutura biológica, potencial da redução, pH, quais nutrientes estão ali presentes, atividade de água, se possui agentes antimicrobianos, né? E os agentes externos ao alimento, né, que não são da composição do próprio alimento, que são os fatores extrínsecos, né, estão fora,
que são umidade relativa, temperatura e a presença de gases, né? A atmosfera que a gente tem em torno desse alimento. E todo esse conjunto de fatores intrínsecos e extrínsecos, que é o que vai estar controlando esse crescimento destes micro-organismos. Colocando uma lista clara sobre quais são esses fatores, os fatores intrínsecos, então nós temos a atividade de água, acidez e capacidade tamponante, potencial redox, presença de nutrientes, quais nutrientes estão presentes, antimicrobianos constituintes naturais dos alimentos e estruturas biológicas. Os fatores extrínsecos, a gente tem temperatura, oxigênio, vapor da água, umidade relativa, presença de gases, entre outros fatores, né? Lembrando que esses fatores, a gente comenta sobre eles de forma separada, né, independente, um por um, mas que eles são com uma composição, todos estão atuando no mesmo alimento, né? A gente não altera um específico, a gente tem sempre a correlação entre todos eles, né? Mas mesmo assim a gente comenta separadamente sobre cada um, e aqui a gente começa comentando sobre os fatores intrínsecos, né? O primeiro fator intrínseco que a gente vai comentar, né, são comentários, são pinceladas, a gente não vai ver aprofundadamente cada um deles não, a gente só vai ver as ideias, as noções para resgatar o que a gente já conhece da graduação. Então a gente tem a atividade de água. A gente representa por AA ou AW, né, Water Activity, por isso vem o AW. Ele é um dos principais determinantes da sobrevivência, crescimento e desenvolvimento de uma comunidade bacteriana. E ele depende da disponibilidade de água e concentração de solutos, né? Aqui a gente tem um aparelho Aqualab, que é um aparelho tradicional utilizado para medir a atividade de água. O índice de disponibilidade da água para utilização em reações químicas e crescimento bacteriano, a gente calcula por essa fórmula, onde a atividade de água igual a pressão de vapor da solução dissolvida em água, divididos pela pressão de vapor do solvente puro, água, né, água pura, água destilada. A adição de soluto ele vai diminuir a pressão de vapor da solução, então, consequentemente, vai diminuir a atividade de água. E o valor da atividade de água para água pura, ele é um valor igual a 1, e todos os outros valores de atividade de água vão oscilar entre 0 e 1. Né? Quanto mais próximo a 1, maior a atividade de água, quanto mais próximo a 0, menor a atividade de água. Concentrações elevadas de cloreto de sódio e de sacarose, né, de açúcar ou de sal, vão diminuir a atividade de água, e a remoção de água por desidratação também diminui a atividade de água. Aqui a gente tem uma tabela com alguns alimentos, né, e qual que é a faixa de atividade de água. Então, a atividade de água é considerada altas, né, acima de 0,98. A gente tem carnes e pescados frescos, leite, frutas, hortaliças. Atividade de água um pouquinho mais baixa, de 0,93 até 0,98. A gente tem leite evaporado, concentrado de tomate, carnes, pescados, pescados curados, sucos de frutas, queijo, pão, embutidos. A atividade de água de 0,85 até 0,93. Leite condensado, salame, queijos duros, marmeladas. 0,60 a 0,85. Aqui a gente já tem uma redução boa da atividade de água, né, pela adição de solutos, no caso das geleias, questão do açúcar, de farinhas pela remoção da água. A gente tem frutas secas também, remoção de água, pescado salgado, são solutos, sal. E atividade de água inferior a 0,60, a gente tem doces, chocolate, mel, batata frita, ovos e leite em pó. Né? Aqui também, nesse caso, a gente também tem a questão da parte de gordura. Haver gorduras também pode reduzir a atividade de água, né? Embaixo aqui algumas imagens de alguns alimentos com atividade de água. Nesses casos aqui são mais faixas intermediárias, né? O leite condensado aqui 0,85. Aqui a gente tem o ovo com 0,60. Né? No caso é o ovo natura, então ele está uma atividade de água superior, né, do que o ovo em pó. Outra atividade, a gente pode encontrar inúmeras tabelas que vão apresentar esses resultados de atividade de água e do alimento. Aqui uma outra tabela, uma outra apresentação. Essa aqui já está falando pelo alimento, não por grandes grupos, né? Então, a gente tem frutas frescas e vegetais acima de 0,97, aves e pescados 0,98, carnes frescas 0,95, ovos em torno de 0,97, pão 0,95 a 0,96, maioria dos queijos 0,91 0,99, queijo parmesão já é um queijo mais salgado, então ele tem uma atividade de água mais baixa, 0,68 a 0,76, geleias 0,75 0,80. Inclusive, as geleias elas são regulamentadas por legislação, a quantidade de água, de açúcar que elas devem ter. Então, isso se traduz na atividade de água que nós temos também, né?
Se for uma geleia premium, que tem uma menor quantidade de açúcar, a proporção geleia, fruta, açúcar é menor, então a gente tem uma maior quantidade de água. Nesse caso dessa geleia que está aqui na tabela, uma geleia tradicional, né? Fruta seca 0,51, 0,89, cereais 0,1 a 0,2. Tem, dependendo do autor, dependendo das tabelas, a gente vê que essa classificação, essa faixa de água que é apresentada varia, né? No caso dos cereais, se for buscar outra literatura, a gente vai ver que os cereais podem ser classificados em quantidades de água mais altas, 0,50, 0,60. Então, também isso aqui é referente ao autor, referente ao tipo de cereal, referente também à forma como foi feita essa medição. Os valores mínimos de quantidade de água que permitem a multiplicação de micro-organismos, aqui já seria outro lado da atividade de água, né? A gente viu qual é a atividade dos alimentos, agora a gente vê qual é a atividade de água que os micro-organismos necessitam. Então, a gente tem os grupos de micro-organismos, a maioria das bactérias precisa de no mínimo uma quantidade de água de 0,91 para se multiplicar, para crescer, se reproduzir, sobreviver. A maioria dos valores em torno de 0,80 como mínimo. As leveduras 0,88, bactérias halofílicas 0,75, fungos xerófilos 0,65 e as umfílicas 0,60. Né? Quando a gente faz o cruzamento da atividade de água requerida pelo micro-organismo com a atividade de água do alimento, a gente pode ter uma noção clara de qual tipo de micro-organismo pode estar sendo fonte de contaminação. Né? Esse tipo de resultados que tem nessa tabela aqui, a gente pode encontrar em várias formas de apresentação na literatura. Pode ser na forma de réguas, onde a gente tem a atividade de água de 0 até 1 e os micro-organismos, né, sendo apontados. A gente pode ter por micro-organismo específico ou pode ter por grandes grupamentos. Né, pode falar que é fungo ou pode falar qual que é o nome desse fungo. Ou a gente pode também ter em formas de setas e fazer as correlações entre os micro-organismos. Né. Essa apresentação aqui na lateral, ela é mais simples e mais visual também, para a gente saber, ó, os fungos crescem num grande espectro, né? As bactérias já têm uma restrição, sendo que as bactérias gram-negativas são mais restritivas, crescem numa faixa menor de atividade de água do que as bactérias gram-positivas. Com base na atividade de água, a gente tem a classificação dos alimentos, né, dos micro-organismos, tá? A resistência dos micro-organismos quanto à atividade de água. Os halotolerantes, eles não necessitam de sal, mas toleram a presença no meio. Os halófilos, eles necessitam de sal, uma concentração moderada. Os halófilos extremos necessitam de sal em altas concentrações. E os não halófilos, que não necessitam de sal e também não toleram que eles estejam presentes no meio. Né? Essa definição aqui em forma de tabela, em forma de figura, em forma de imagem, né, um gráfico, se traduz nesse comportamento que nós temos aqui. Né? A concentração de sal e qual que é a taxa de crescimento. Né? A gente vê que os mecanismos têm uma faixa que eles conseguem tolerar fora da concentração máxima adequada para eles. A gente sempre tem um ponto ótimo de crescimento quando a gente tem a quantidade de sal adequada para esse tipo de micro-organismo. Por exemplo, aqui a gente tem um halófilo, que é o Vibrio fischeri. Ele tem necessita de uma concentração de sal, né? Ele tolera condições de concentração de sal superiores e também inferiores, mas ele tem um ponto ótimo estimado, né? Os halófilos extremos, eles precisam de sal, então eles precisam de uma concentração mínima, sem essa concentração eles não conseguem crescer e se desenvolver, né? Staphylococcus aureus, ele é um halotolerante, né? Ele não necessita de sal, mas ele tolera a presença dele no meio, mas se for uma concentração muito alta, ele já não consegue tolerar, né? Um que não é halófilo, mas que é de interesse em alimentos, é Escherichia coli, né? A resistência dela à presença de sais é bastante baixa. Então, uma das formas da gente retirar ou remover ou inviabilizar o crescimento de Escherichia coli é pela adição de sal, né? Em qualquer temperatura, a capacidade de crescimento dos micro-organismos se reduz com a redução da atividade de água. Isso já seriam métodos combinados, quando a gente tem mais de um mecanismo de conservação do alimento sendo empregado. Então, se a gente tem alteração da atividade de água, com alteração de temperatura, a gente tem que cada um desses elementos ele vai ser reduzido, né? Então, se eu tenho uma temperatura inferior, quantidades de água que seriam consideradas altas inicialmente, a gente já consegue fazer a conservação deste alimento, né? O intervalo de atividade de água em que o organismo cresce é maior na temperatura ótima de crescimento, né? Isso é uma questão até que lógica.
e a presença de nutrientes aumenta o intervalo de atividade de água dentro do qual o micro-organismo é capaz de sobreviver. A redução da atividade de água no alimento a gente pode fazer por adição de soluto, pode ser sal, açúcar ou glicerol também, ou remoção da água por congelamento, desidratação ou outras formas de remoção de água, né? A diminuição da atividade de água, a gente tem um aumento da duração da fase lag do micro-organismo, então a gente tem a diminuição do crescimento microbiano. Aqui a gente tem alguns alimentos que são conservados por redução da atividade de água, né? Que a gente tem um doce por adição de açúcar, doce de leite e leite condensado por concentração, né? A gente retira a água. Monitoramento da umidade relativa do ambiente também é uma forma de reduzir a atividade de água, então o alimento ele não absorve a água do ambiente, então a gente não está aumentando a água livre, a gente está aumentando a atividade de água. Por desidratação, a gente tem espaguete, por salga, a gente tem bacalhau, outros pescados também, né? O segundo fator intrínseco que a gente tem que levar em consideração do estudo dos alimentos é o pH, né? Que é a medida de acidez ou alcalinidade de um alimento. A maioria dos micro-organismos eles crescem e se multiplicam melhor em pH na faixa de 6,5 até 7,5, né? O pH ele é o log de 1 sobre a quantidade de concentração de hidrogênio do ácido dissociado. O pH de um substrato ou de um alimento, né, no caso que a gente está estudando a tecnologia para alimentos, ela varia de 1 a 14, né, sendo que o 14 é para alimentos extremamente básicos e o 1 para alimentos extremamente ácidos, né? O pH é um parâmetro importante que divide os alimentos em várias categorias, né? As bactérias não se desenvolvem em meios muito ácidos, que é por isso que a gente adiciona vinagre, suco de limão, para impedir o crescimento de micro-organismos. Um exemplo que a gente usa com tratamento com o uso de pH é a questão do picles, né? A gente faz a esticação e aí a gente tem a conservação deste alimento. O efeito do pH o conceito dele é concentração de hidrogênio. A maioria dos ambientes naturais apresentam um pH próximo da neutralidade. A neutralidade está no pH 7. Então, a gente tem os ambientes próximos de 5 a 9. Então, sempre variando próximo à neutralidade. Poucas espécies de micro-organismos sobrevivem abaixo do pH 2. Então, se a gente for para o lado extremamente ácido, poucos sobrevivem. Mas se a gente for para o outro extremo, extremamente básico, acima de pH 10, também a gente tem poucos micro-organismos que conseguem sobreviver. Com base no pH, a gente tem a classificação dos micro-organismos, né? De neutrófilos, que eles crescem próximo à neutralidade, pH de 6 a 8. Os acidófilos, eles crescem em pH abaixo de 6, né? Gostam de meios ácidos, que seria o caso de fungos e algumas bactérias. E os alcalófilos, que eles crescem em pH acima de 8, são básicos, né? A maior parte dos micro-organismos de interesse em alimentos, eles estão no pH próximo da neutralidade ou ácidos, né? Então, geralmente os alimentos têm pH neutro ou ácido. Com a alteração do pH, a gente tem um maior gasto de energia para manter o pH intracelular, né, dos micro-organismos. Alterando o pH, a gente também tem desnaturação de proteínas do DNA deste micro-organismo. A gente tem alteração da atividade das enzimas responsáveis pelas atividades vitais da célula. Então, a gente tem uma menor velocidade de crescimento. Então, a gente controla o crescimento alterando o pH. Aqui a gente tem uma das formas como a gente consegue observar na literatura como que é a correlação entre o tipo de micro-organismo e o pH adequado para seu crescimento, né? Aqui a gente tem mofos, né? A gente tem fungos que crescem de pH de 0 até 11, então a gente tem um amplo espectro. Leveduras já crescem em uma faixa um pouco mais restrita, né? De levemente básicos para bastante ácidos. E aí, quanto mais específico a gente vai conseguindo determinar qual é o micro-organismo, mais específica é a faixa, né? Bactérias acidoláticas, né? A gente tem de faixa de pH até de 4 até 10. Salmonella, extremamente importante para a questão de alimentos. pH de 4 até 9. Escherichia coli também, mesma faixa. E aqui a gente vê que esses micro-organismos são os principais preocupantes em alimentos, justamente pela faixa de pH que eles crescem, que é próximo das faixas dos pHs dos alimentos, né? Aqui a gente tem a régua do pH, né, até com a questão do papel tornassol, qual que é a correlação da cor com o pH que a gente apresenta. A neutralidade, né, que é a água pura tem o pH 7, neutro.
para baixo aqui a gente tem a alcalinidade crescente, para cima a acidez crescente. E quais são exemplos de elementos que nós temos com este pH? Né? Extremamente ácidos, a gente tem solos vulcânicos, águas de fluidos gástricos. Aqui nessa questão desse pH aqui a gente não consegue identificar um alimento. pH levemente para cima, né? Então já é extremamente ácido, mas não tão ácido quanto o solo vulcânico. A gente tem suco de limão, né? Vinagre, depois a gente tem ruibarbo no pH 3. Pêssegos já são pH entre 3 e 4, eles são considerados ácidos ainda. Tomates pH 5, queijo americano pH 5, repolho, ervilha, a gente já está aproximando da neutralidade, né? Perto dos 6. Entre 6 e 8 aqui a gente já tem milho, salmão, camarão. Na neutralidade a água. Água do mar, ela já não é o mesmo pH da água pura, então ela é levemente básica, pH em torno de 8. Aqui a gente já vai até o cal, né, que ele está com um pH bastante básico, em torno de entre 12 e 13. Outro elemento, né, outro fator intrínseco que a gente tem é o potencial de oxirredução, que é o índice do grau de oxidação de um sistema. Então, quando um elemento ele perde elétrons, a gente fala que ele oxida. Quando ele ganha elétrons, ele reduz. Né? Os micro-organismos aeróbios, eles requerem potencial de oxidação positivo. Né? Se a gente for colocar em valores, seria de 350 a 500 milivolts. Os anaeróbios precisam de baixo potencial de oxidação ou potencial de oxidação negativo, estão inferiores a 150 negativo. Com a questão do potencial de oxidação, a gente analisa qual que é a facilidade com que determinado substrato ganha elétrons ou se reduz, né? Ou perde elétrons, né? Ou oxida. A medição do potencial de oxirredução a gente faz com esse equipamento aqui, que é um potenciômetro. Correlacionando o fator intrínseco com a questão dos micro-organismos, né? Então, os anaeróbios, micro-organismos aeróbios, requerem valores positivos de potencial de oxidação para multiplicar, e esse grupo inclui bolor, levedura, bactérias tolerantes como pseudomonas, alguns patogênicos também, né, como Bacillus cereus, e os anaeróbios requerem valores baixos, as bactérias facultativas, principalmente da família Enterobacteriaceae, e as levaduras se multiplicam bem em ambas condições. O potencial de redução, então facilidade com que determinado substrato ganha ou perde elétrons, né, com qual facilidade com que determinado substrato se oxida ou se reduz, que é como que acontece a questão de transferência de elétrons de um composto para o outro, né, que é isso daí, essa transferência de elétrons que vai gerar esse potencial de oxirredução. Os micro-organismos aeróbios, durante o crescimento, eles acabam transformando o meio onde eles se encontram e reduzem o potencial de oxirredução do alimento. Então, mesmo no decorrer do processo de conservação, na vida útil, na vida de prateleira do alimento, a gente tem que esse potencial de oxidação vai alterar. Então, no decorrer dessa vida de prateleira, a gente pode ter alteração da microbiota do alimento. Aqui a gente tem qual que é o potencial de oxirredução de alguns alimentos, né? A gente tem o suco de uva com potencial alto, né, considerado alto, então em torno de 409. Frutas frescas e vegetais de 300 a 400, leite de 200 a 300, carne moída aproximadamente 200, carnes em grandes fatias, em grandes pedaços, né, carcaças, potencial negativo de 200. Aqui a gente já consegue observar a diferença pelo fracionamento do alimento, pela transformação, mesmo que seja transformação física, que ela já altera as características intrínsecas desse alimento, né? Carne moída, potencial positivo de 200, carne em grandes pedaços, potencial negativo de 200 milivolts, né? Os grãos de trigo também potenciais negativos, né? A gente vê que o grão de trigo já são frações menores, então tem a tendência a ter essa redução, né? Do valor do potencial de redução. E queijos aí já potenciais entre menos 20 e menos 200. Aqui um resumo sobre qual que é o valor de potencial de oxidação para multiplicação dos micro-organismos, considerando se ele é aeróbio, anaeróbio ou anaeróbio facultativo, né, que a questão do potencial de redução está muito relacionada à questão da presença do oxigênio, né? Então, os aeróbios, eles precisam de 350 a 500 milivolts, anaeróbios de 30 positivo a 250 negativo, né? Faixa ótima até 150, mas eles toleram até o 250. E os anaeróbios facultativos de 100 a 350.
correlacionando com o potencial redox de alguns alimentos. Carnes em grandes pedaços, 200 positivo, carne moída, 200 negativo, queijos de menos 20 a menos 200. Então, se a gente for analisar carnes em grandes pedaços, potencial de 200, todos, praticamente, os alimentos que estão aqui nessa lista podem ser contaminados pelos esses 3 micro-organismos, né? 200, anaeróbio facultativo pode crescer, anaeróbio não, 200 já está fora dessa faixa, mas os aeróbios podem, né? Outro elemento interessante, outro fator importante a gente considerar também é a interação que a gente tem entre os micro-organismos. A multiplicação de micro-organismos ele pode gerar produtos tóxicos para outros micro-organismos, né? Por exemplo, produção de água oxigenada dos streptococcus, que vai inibir pseudomonas, bacilos e proteus. A produção de álcool de algumas leveduras e ácido lático, inclusive a gente utiliza esses micro-organismos que essa produção de álcool para a produção de alimentos. Mas o álcool, ele é um elemento antimicrobiano para outros micro-organismos, né? Que não são essas leveduras produtoras deste álcool, né? Pode também ter a produção de produtos benéficos para outros micro-organismos, no caso de amines, triptofano, que a pseudomonas também produz, e favorece o crescimento do Staphylococcus aureus. Então, se ela favorece o crescimento, e o Staphylococcus aureus é um dos preocupantes, os micro-organismos que a gente não deseja que estejam presentes nos nossos alimentos, uma das formas da gente conseguir combater, né, é não ter a pseudomonas presente também. Então, a gente não está favorecendo o crescimento do Staphylococcus aureus porque a gente controlou a presença de pseudomonas. Tá? Alguns outros exemplos de interação que nós temos entre os micro-organismos, né? Alguns micro-organismos produzem substâncias com quantidade de bactericida, né? Aqui são as bacteriocinas. As bacteriocinas, elas são proteínas simples, e o mecanismo de ação ainda não está muito claro, né? A gente não tem muita essa estrutura na literatura, mas a gente sabe que é uma porção proteica que é uma de fundamental para a atividade dos micro-organismos, né? A gente tem como exemplo de uma bactericina a lisina, que é produzida pelo Lactobacillus lactis, e impede o desenvolvimento de bactérias gram-positivas e também a germinação de esporos, né? Mas ela não atua contra micro-organismos gram-negativos. Então, já é uma forma de selecionar qual que é o nosso método de conservação. O maior interesse na área de alimentos são as bactérias lácteas, que produzem uma ou mais bactericinas, que aí a gente utiliza essas bactericinas para prevenir o crescimento de micro-organismos indesejáveis, como patogênicos ou deterioradores. Há algumas bactérias que são úteis para alimentos, né? E qual que é a bactericina que ela produz? A gente tem pediococcus, que produzem pediocinas, Lactobacillus plantarum, helvéticos, Lactobacillus sacae e o lactis também. A gente tem a produção de nicina, sacarina, sacacina, plantaricina, alveticina, né? Vários nomes de bactericinas. E alguns gêneros de micro-organismos produtores de bactericinas, a gente tem Cyanobacter, Actinobacillus, Bacillus, Clostridium, a gente tem Lactococcus, Yersinia, Streptococcus, e um que é bastante curioso, que também produz bactericinas, é Salmonella, né? Salmonella é um dos micro-organismos mais importantes quando a gente fala da indústria de alimentos, é um dos micro-organismos que a gente mais se preocupa na questão de conservação. Pode, né, se estiver presente no alimento, pode causar salmonelose, que é uma doença do trato gastrointestinal, pode ser uma doença fatal, e ela também produz bactericinas, né? Então, se a gente estiver querendo conservar alimentos por competição, por interação entre micro-organismos, no caso da salmonela, ela vai combater outros micro-organismos que estejam ali presentes, porque ela produz bactericinas, né? Mais um fator intrínseco, a gente tem a composição do alimento, né? Os micro-organismos, assim como o ser humano, precisam de nutrientes para se desenvolver, para crescer, para realizar suas funções vitais. Então, a composição do alimento, a questão da composição nutricional é importante, né? As bactérias necessitam de nutrientes para se desenvolver, logo os alimentos ricos em proteínas e água, como carne, peixe, mariscos, aves, ovos, leite, derivados de leite também, são considerados alimentos de alto risco, né? E estão mais suscetíveis à multiplicação bacteriana, porque eles têm os nutrientes necessários com a água necessária também, né? Os alimentos eles fornecem nutrientes utilizados pelo micro-organismo na produção de energia e de síntese celular, né? Então, o micro-organismo precisa de quê? De água, de fonte de energia. Essa fonte de energia pode ser carboidrato, pode ser aminoácido, né? Que é
é uma fonte nitrogenada, proteínas, lipídios, que é ele precisa de alguma fonte de nitrogênio. Também precisa de vitaminas, fatores de crescimento e sais minerais. Né? Assim como o ser humano, então a gente tem ali quais nutrientes, qual substrato que o micro-organismo precisa para se desenvolver. É claro que o micro-organismo é um ser inferior, ele precisa de substratos ou diferentes do ser humano. O complexo de vitaminas, de minerais, de substratos nutricionais a serem fornecidos são mínimos, com condições mínimas, esse micro-organismo já consegue se desenvolver. O que os micro-organismos então precisam? Uma fonte de energia. A maioria deles utiliza fonte de carboidratos, né? Clostrídeos, ele já precisa de uma substância nutrigenada, como amônia, para fornecer o substrato nutriente que ele precisa. Os bolores utilizam como fonte de energia tanto proteínas quanto lipídios. As fontes de nitrogênio podem ser peptídeos, aminoácidos, amônia ou outra fonte também. Né? Os fatores de crescimento. Os micro-organismos também precisam de vitaminas, né, que fazem parte de coenzimas envolvidas em algumas reações. E precisa de elementos traço, que estejam simplesmente presentes, já seria a quantidade suficiente para esses micro-organismos. Né? Precisa da quantidade de traço porque eles fazem parte de enzimas fundamentais para o metabolismo. Né? Pode ser magnésio, manganês, sódio, potássio, fósforo, né, enxofre. Já quanto aos fatores de crescimento, as gram-positivas são mais exigentes, né, precisam desses elementos presentes do que bactérias gram-negativas ou do que fungos. Né? Então, na composição do alimento, os micro-organismos precisam de energia, pode ser açúcar, álcool, aminoácido, amido, celulose, gordura, em função do qual micro-organismo estão. A gente está querendo fazer esse estudo. Uma fonte de nitrogênio, que possa ser aminoácidos, peptídeos e proteínas. Precisa de minerais, sódio, potássio, cálcio, magnésio, ferro, cobre, manganês, fósforo, zinco, enxofre, cobalto, molibdênio e por aí vai a lista. Né? Precisa de vitaminas, né? Vitaminas principalmente do complexo B, biotina e ácido pantotênico. E essas vitaminas, elas estão muito presentes na carne, né? A carne é rica em vitamina B. Frutas têm pouca vitamina B, então o tipo de micro-organismo, tipo de conservação, a gente já tem outra preocupação. Bactérias gram-positivas, elas não sintetizam nenhuma vitamina do complexo B, então elas precisam ter como fonte acesso externo. Então, por isso que os alimentos que são ricos em vitaminas B favorecem o crescimento de bactérias gram-positivas. E as bactérias gram-negativas, leveduras e bolores, elas conseguem sintetizar, mas se estiver disponível no meio, elas conseguem absorver. Os micro-organismos, então, resumindo, os micro-organismos que são mais exigentes em termos de composição do alimento para fornecer substrato para crescimento, reprodução e outras funções metabólicas do micro-organismo. As mais exigentes, bactérias gram-positivas, sendo seguidas as bactérias gram-negativas, depois leveduras e as menos exigentes, bolores. Outro fator intrínseco, a gente tem a composição de antimicrobianos, a questão de haver agentes antimicrobianos neste alimento. Né? Os antimicrobianos são constituintes que são naturais, né? A gente pode adicionar ou a gente tem os componentes antimicrobianos naturais também. Como mecanismo de ação, elas têm diversos mecanismos. O primeiro deles é a inibição da síntese dos ácidos nucleicos, proteínas ou parede celular. Tem a quebra da integridade da membrana. Tem uma interferência em processos metabólicos essenciais para os micro-organismos. E algumas também têm efeitos microbiocidas ou microbiostáticos. Né? Alguns agentes antimicrobianos que nós temos que são naturais, a gente tem eugenol, que está presente no cravo e na canela, a alicina, que está presente no alho, aldeído cinâmico, que está presente na canela, isotiocinato, que está presente na mostarda, timol, que está no orégano. A gente também tem lactoferrina, coaglutinina, cafeína, ácidos graxos livres, e a gente tem o sistema lactoperoxidase, né, um característico do leite da vaga. Lisocima, que está presente em ovos e em leite também. E a gente pode ter os antimicrobianos que são adicionados. Por exemplo, benzoato de sódio, sorbatos, os citratos. Né? Aqui, quais os componentes antimicrobianos, aqui os naturais, né? Eu já falei essa lista de algum deles.
é a alicina no alho, o gendol no cravo, na canela. Adicionados ao alimento como conservantes, né? A gente pode utilizar ácidos, nitratos, nitritos, dióxido de enxofre, sulfitos, nisina, né? Só que também esses agentes antimicrobianos eles podem ser produzidos por micro-organismos, né? A substância, por exemplo, ácido propiônico, é um micro-organismo, a bactéria propiônica, que produz o ácido lático, a bactéria lática, álcool, produzido por leveduras, agentes antibióticos produzidos por bolores. A gente tem bactericinas, né, que são vários, especialmente bactérias gram-positivas, água oxigenada que streptococcus e lactobacillus conseguem produzir, né? Então, os constituintes são antimicrobianos, são substâncias que apresentam a capacidade de retardar ou impedir a multiplicação microbiana e podem ser naturais, produzidos pelos micro-organismos ou adicionados ao alimento. Mais um fator intrínseco do alimento é a estrutura biológica, né, que é a presença de uma cobertura natural que alguns alimentos possuem e que constitui, sim, uma barreira física contra a entrada de micro-organismos. Então, a gente não precisa pensar só na questão química ou biológica, a gente pode ter uma questão física, inclusive, que também vai servir de barreira e vai prevenir ou evitar a contaminação desse alimento, né? Como exemplo, nós temos casca de ovos, casca de frutas, casca de nozes, a película que envolve sementes, envoltórios, membranas, ceras, né, peles, aquela questão também da estrutura biológica, a gente pode falar dos cortes, no caso dos cortes cárnicos, que a gente viu no potencial de oxirredução, aqui também é válido, né? Os cortes cárnicos que são inteiros, eles são mais protegidos que os fatiados, pela superfície de exposição ao ambiente, a superfície que está exposta a contaminantes ou potenciais contaminantes ser menor, né? E outro fator intrínseco, aqui a gente tem a competição microbiana, né? Que é a competição entre micro-organismos que gera uma interação, que pode ter efeito antagônico ou sinérgico. A gente pode ter outros efeitos, promotores de crescimento, competidores, mas o que interessa são esses dois vieses, que é o antagonismo e o sinergismo. No caso do antagonismo, a gente tem bactérias que produzem ácido lático, por exemplo, que transformam esse meio ácido para a maioria dos micro-organismos. Então, ela tem um efeito contrário ao crescimento desses outros micro-organismos. E a gente tem o efeito do sinergismo, né, que é quando um vai promover o crescimento do outro. Por exemplo, leveduras que degradam o ácido lático. Então, está favorecendo o crescimento de alguns outros micro-organismos que não suportariam a presença de ácidos. A gente tem a produção de bactericinas, que é produzida por bactérias, que tem ação em bactérias específicas. E esse é um uso promissor que a gente tem de alimentos, né, considerados como conservantes naturais. A gente tem um micro-organismo que ele não causa dano para o ser humano, é possível que ele seja presente na composição desse alimento. Este micro-organismo pode produzir bactericinas que vai competir ou vai combater a presença de outros micro-organismos que são susceptíveis à ação dessa bactericina que foi secretada, né? Então, por isso que a gente tem a adição de micro-organismos que são ditos inofensivos, porque não causam dano para o ser humano, embora possam causar dano para outros micro-organismos. Ele estimula, então, o processo competitivo e a gente tem a exclusão competitiva. Então, um micro-organismo que não causa malefícios para a saúde humana permanece e o outro micro-organismo ele é eliminado, né? Isso foi um resumo sobre a questão dos fatores intrínsecos, os fatores próprios do alimento, internos ao alimento, né? Agora eu vou falar a questão dos fatores extrínsecos. Mas lembrando que os fatores intrínsecos e extrínsecos são uma composição. A gente tem todos esses fatores atuando em paralelo, simultaneamente. A gente não exclui um para atuar em outro. Essa questão, esse fator intrínseco, ele permanece lá. Se eu estou alterando a temperatura, a atividade de água do alimento permanece, eu não consigo alterá-la só porque eu estou estudando temperatura. Então, a gente tem que sempre considerar o todo, né? Primeiro fator extrínseco ao alimento é a temperatura, né? Vamos falar várias vezes sobre a temperatura, porque é o fator mais importante, tanto no estudo de tecnologias tradicionais quanto tecnologias emergentes. Em qual temperatura estamos fazendo o processo? Né? Se nós vamos falar uma tecnologia que é a base de luz, qual que é a penetrabilidade dessa luz? No caso de ultravioleta, por exemplo, ela vai ser uma penetrabilidade mais baixa se a gente tiver uma temperatura mais baixa. Então, a temperatura acaba afetando os demais processos, né? Então, temperatura, fator ambiental que afeta o crescimento microbiano.
O crescimento microbiano ele pode ocorrer de 10 graus negativos até 105 graus positivos, né? Isso, o grande grupo de micro-organismos, existem micro-organismos extremos, né, que vão além dessa faixa. A temperatura influencia a duração da fase lag, também influencia a velocidade de crescimento do micro-organismo. O número final de células em uma população também é influenciado pela temperatura e a composição química e enzimática da célula. A maioria dos micro-organismos cresce bem nas temperaturas ideais para o ser humano. Se a gente vai na temperatura ambiente de 20 graus, 25 graus, 30 graus, é uma temperatura adequada para o crescimento dos micro-organismos. Os micro-organismos têm uma temperatura de crescimento que é mínima, que a temperatura da espécie é capaz de crescer. Também tem uma temperatura de crescimento ótima, que é onde a espécie apresenta a melhor taxa de crescimento, é a condição mais favorável para esse micro-organismo. E a gente tem a temperatura de crescimento máxima, né? Que é até qual temperatura esse micro-organismo ainda consegue crescer, se desenvolver, né? Com base na temperatura, a gente tem a classificação dos micro-organismos em psicrófilos, mesófilos e termófilos. Os psicrófilos, eles têm uma temperatura ótima de 15 graus, são encontrados em oceanos e regiões da Ártica e não causam problemas à preservação de alimentos. Tá? Já os psicotróficos, eles têm temperatura ótima de crescimento entre 20 e 30 graus, crescem em temperatura de refrigeração, em torno de 4 graus, e são encontrados em alimentos que já se decompuseram, né? São alimentos estragados. Os mesófilos têm uma temperatura ótima de 25 até 40 graus, né? É essa faixa de temperatura que a gente encontra prioritariamente os mesófilos. É a temperatura do corpo de animais, né, que a gente usa para fins de alimentação. A carne, né, antes de se tornar carne, era um animal, então é a temperatura que a gente encontra. Bactérias patogênicas têm uma temperatura ótima de crescimento em torno de 37 graus. Salmonella, por exemplo, está nessa faixa. E degradam alimentos que são patogênicos, né? Então, a grande preocupação dos mesófilos, por que a gente prioriza o estudo de mesófilos? Por esse motivo, porque eles degradam o alimento e também são patogênicos, né? E nós temos depois o termófilos, que é a temperatura ótima de crescimento deles é de 50 a 60 graus. A temperatura de ambientes de águas termais. Não cresce em temperaturas inferiores a 45 graus, mas é uma temperatura que a gente consegue atingir para material estocado, né? Como atingir altas temperaturas, como é o caso da compostagem. Então, acaba que nessa questão para alimentos, os termófilos não são tão interessantes, né? Principalmente na conservação de alimentos, exceto em restaurantes, em que, em alguns casos, a questão dos termófilos é preocupante pela temperatura dos buffets. E os psicrófilos também, por não causarem problemas na preservação dos alimentos e pela questão do acesso ao alimento, né? Então, em caso de temperatura, a gente se preocupa muito com a questão dos psicotróficos e dos mesófilos na conservação de alimentos. Aqui, grupos de micro-organismos baseados na temperatura ótima de crescimento. Por exemplo, a gente tem termófilos, bacilos e clostridium, que são exemplos desses micro-organismos, entre 55 e 75 graus. Os mesófilos, bactérias patogênicas, alguns bolores e algumas leveduras deteriorantes, entre 30 e 45 graus. Psicotrófilos, pseudomonas, acinobacter, flavobactéria, micrococos, estéria são exemplos desse grupo, que tem uma temperatura de crescimento ótima entre 25 e 30 graus. E os psicrófilos, pseudomonas, acidobacter, flavobactéria e micrococos, né? Ali a gente tem esses micro-organismos que se repetem nas duas classificações, entre 12 e 15 graus. Formas da gente observar qual que é a temperatura do micro-organismo, a temperatura adequada, se ele é termófilo ou não é, a correlação, a gente tem inúmeras na literatura. Aqui é mais uma forma de representação. A gente tem qual que é o micro-organismo, se ele é de ambientes extremos, termófilos, né? E qual que é a temperatura, né? Com a faixa ótima, máxima e mínima para cada um deles. O calor, ele é aplicado a determinada temperatura, né? Pelo tempo adequado, ele vai matar bactérias, eliminar, né? E o frio, ele não vai destruir o micro-organismo, mas ele vai colocar uma forma que é forma adormecida, por assim dizer, né? É uma forma latente. Aqui, outra tabela dos grupos de micro-organismos, temperaturas mínimas, ótimas e máximas. Qual a faixa de cada um para termófilos, mesófilos, psicotróficos e psicrófilos. E a temperatura ótima de crescimento aqui em
escala de termômetro também. Como eu falei, a gente tem inúmeras formas de representar qual que é a temperatura adequada para cada micro-organismo. Aqui a gente adota que foi mais interessante para a interpretação dos nossos dados, nossos resultados. Exemplos de micro-organismos que são psicotróficos, a gente tem pseudomonas, alcalígenes, flavobacterium, micrococcus, mesófilos, a maioria das espécies de interesse em alimentos são mesófilas, né? A maior parte dos patógenos são mesófilos. Os termófilos, algumas espécies de bacilos e clostridium. E se a gente for pensar em outros micro-organismos, bolores, eles suportam uma faixa ampla de temperatura, crescem em temperaturas de refrigeração, e as leveduras crescem na temperatura de psicotrófilos e de mesofilia também. Aqui, se a gente tiver um estudo da influência da temperatura no crescimento bacteriano em leite cru, né? É interessante para a gente ver a influência da temperatura real, né? Aqui a gente tem em milhões de bactérias e aqui a gente tem tempo de estocagem em horas. Se a gente for para a condição que é recomendada, estocagem a 4 graus, que é a linha vermelha, nós temos que a gente mantém a 28 horas, que é o tempo máximo que nós temos nesse gráfico, que a quantidade de crescimento é insignificante, né? Não houve quase crescimento. Se a gente aumenta a temperatura, a gente fala um pouco, mas não é um pouco, assim, 4 para 15 já é significativo, a gente tem essa linha azul clara. Então, em 28 horas, a gente já passa de 0,3 para 100 milhões de bactérias por ml, que é uma quantidade bastante alta. E se a gente aumentar ainda mais a temperatura, se a gente aumentar só 5 graus a mais desses 15, a gente for para 20, a gente nem atinge as 28 horas. Já em 20 horas, a gente já atinge 500 milhões de bactérias, né? E se a gente for fazer esse estudo a 25 e 30 graus, com 8 horas a gente já atinge essa quantidade de 500 milhões de bactérias por ml. Então, a temperatura de geração acaba sendo um fator bastante importante para a conservação do alimento. A taxa de crescimento do micro-organismo versus a temperatura, né, que é o que a gente fez aqui, né, com a questão do leite, a gente tem uma temperatura mínima, a ótima e a máxima. Na mínima, a membrana se torna um gel, né, o processo de transporte é reduzido, ele fica mais lento e que impede crescimento, mas ele sobrevive, né? Conforme a gente vai aumentando a temperatura, as reações enzimáticas vão tendo velocidades aumentadas, né? Aqui a gente vai chegar no ponto ótimo, que as reações enzimáticas elas estão na velocidade máxima delas dentro desse micro-organismo, desse alimento. E a gente tem uma temperatura máxima aqui, né? Onde a gente tem a desnaturação proteica, colapso da membrana e lise térmica. Então aqui a gente tem inativação do micro-organismo. Aqui a gente reduz o crescimento dele. Aqui a gente inativa. Né? Se a gente fizer esse mesmo estudo, desse mesmo tipo de gráfico com as formas e correlacionar com os dados para psicotrófilos, mesófilos, termófilos, hipertermófilos e hipertermófilos, a gente tem aqui que algumas faixas se sobrepõem, né? Psicotrófilos, aqui a gente tem as temperaturas mais baixas. Mesófilos, temperatura, que é a faixa de interesse em alimentos, que a gente já tem aqui, por exemplo, a Escherichia coli nessa faixa. Termófilos, já a temperatura ótima aqui, 60 graus, por exemplo, bacilos. E aqui já está além da escala do que a gente estuda geralmente em alimentos. Segundo fator extrínseco ao alimento que é importante é a umidade relativa do ambiente. A gente tem uma correlação direta entre a atividade de água e a umidade relativa, né? O alimento em equilíbrio, ele entra em equilíbrio com a atmosfera. Então, a gente tem umidade relativa, que vai ser a atividade de água multiplicado por 100. A umidade relativa elevada, com alimentos desidratados, que tem baixa atividade de água, então o alimento ele vai absorver a umidade do ambiente e sofrer deterioração, geralmente de origem fúngica. Já ao contrário, se a gente tiver a umidade relativa reduzida e alimento com alta atividade de água, então a gente tem uma desidratação superficial do alimento com alterações das propriedades organolépticas, né, propriedades sensoriais. Não é preocupante em termos de conservação microbiana, né, porque a gente a gente está, na verdade, retirando ainda assim um dos fatores interessantes para o crescimento de micro-organismos, que é a questão da água livre, água disponível, só que a gente está tendo uma perda das outras propriedades que são de interesse de alimentos. Lembra que eu falo, sempre não pensar só na questão microbiológica, mas a questão sensorial e nutricional também. Então, se a gente está tendo uma desidratação superficial, a gente está perdendo a questão sensorial, né?
A capacidade de multiplicação desses micro-organismos, ela depende da atividade de água final. Então, se a umidade relativa do ambiente vai interferir na atividade de água, então a atividade relativa do ambiente interfere também na conservação deste alimento. E a relação umidade relativa à atividade de água, ela deve sempre ser levada em conta para garantir o controle do desenvolvimento microbiano e prolongar, então, quanto mais máximo possível o tempo de armazenagem, né? E o terceiro fator vai ser a composição gasosa do ambiente. Alguns tipos de bactérias elas não crescem na presença de oxigênio, enquanto que outras bactérias, outros micro-organismos, crescem exclusivamente na presença de oxigênio, né? Então, isso a gente vai ter uma classificação dos tipos de micro-organismos em aeróbios estritos, anaeróbios estritos, aeróbios facultativos, microaerófilos e anaeróbios aerotolerantes. O que significa? Que aqui a gente tem aeróbios estritos, crescem exclusivamente na presença de oxigênio, né? Os anaeróbios estritos, né, não suportam a presença de oxigênio, então só crescem se o oxigênio estiver ausente. Os aeróbios facultativos, que eles tanto faz como tanto fez, se tem oxigênio, se não tem, eles vão crescer, né? Os microaerófilos precisam de oxigênio, mas uma quantidades mínimas. E os anaeróbios aerotolerantes, né, não precisam de oxigênio, mas suportam se ele estiver presente, né? No caso da questão da composição gasosa, os anaeróbios facultativos e anaeróbios aerotolerantes são os mais complicados para fazer conservação, porque não é pela alteração da atmosfera, pela ausência do oxigênio, que você vai conseguir fazer essa conservação. A composição gasosa do ambiente vai determinar os tipos de micro-organismos que irão predominar. Então, se pela questão da classificação em aeróbios, anaeróbios, a gente consegue determinar pela característica do micro-organismo. Se a gente sabe que uma salmonela, se ela é anaeróbia ou aeróbia, qual é a característica dela, a gente faz esse cruzamento. A atmosfera controlada pode retardar o processo de deterioração. O dióxido de carbono pode retardar a deterioração de frutas e produtos carnes. Então, a gente pode fazer a alteração da composição gasosa também, né? O oxigênio pode inibir o desenvolvimento de anaeróbios. Então, com essa questão do qual micro-organismo, o que ele precisa como elemento gasoso, a gente consegue alterar a atmosfera e favorecer a conservação desse elemento, colocando a atmosfera que não é adequada para esse micro-organismo. Lembrando que a gente tem que considerar também a questão dos atributos. Se a gente coloca oxigênio, a gente pode estar oxidando lipídios, né? A gente pode favorecer uma racificação que não é interessante. Então, tem sempre que relacionar com a questão da qualidade do alimento. A composição gasosa do ambiente vai compor uma atmosfera que envolve o alimento. Ela seleciona as várias características metabólicas dos micro-organismos, né? Pode ser aeróbios, anaeróbios. E a gente pode controlar essa atmosfera, né? Que é a questão de atmosferas modificadas. Uma atmosfera, por exemplo, com 10% de dióxido de carbono, ela é inibidor do etileno, né? Se a gente coloca dióxido de carbono, então a gente não tem etileno. Com isso, a gente tem o retardamento, apodrecimento de frutas, que é causado por fungos. E ele é muito utilizado para a conservação de carnes. O etileno, ele atua como fator de amadurecimento em frutas. Então, se a gente quer que a fruta amadureça, a gente coloca este gás na presença para fazer amadurecimento. Ozônio, ele é fonte oxidante, não deve ser utilizado em alimentos com lipídios. E o ozônio, que é uma atmosfera de gasosa, ele também é uma das tecnologias de emergência utilizadas na conservação de alimentos. Só que aqui a gente já vê quais são as limitações do método, né? Se o ozônio é uma fonte oxidante, então a gente tem que pensar em alimentos que não vão ser oxidados pela presença do ozônio, né? E outra possibilidade de atmosfera é a remoção da atmosfera. Então, vácuo, né? Tem um efeito muito bom na conservação de carnes e de vários outros alimentos, vegetais também, né? Lembrando sempre que a questão dos fatores intrínsecos e extrínsecos é uma composição, a gente tem o pH atuando junto com a temperatura, com a umidade, com a atmosfera, os micro-organismos ali presentes também estão interagindo, agentes antimicrobianos também, potencial redox, quais nutrientes ali presentes. E tudo isso vai ter formação de uma microbiota específica de cada alimento, né? Que tem que ser utilizada, estudada sempre em conjunto. Se a gente colocar todos em conjunto, a gente pode também ter a teoria de obstáculos, né? Que é a teoria de Leissner, de 1978, que é a interação entre os fatores intrínsecos e extrínsecos
para impedir a multiplicação de micro-organismos deterioradores. Ao invés da gente utilizar uma tecnologia de conservação mais abrupta, mais forte, mais dura, a gente utiliza tecnologias mais brandas. Por exemplo, em vez de colocar uma temperatura muito alta, a gente pode colocar uma temperatura mais mediana e somar isso à conservação por acidificação, reduzir pH, né? Ou colocar um outro agente antimicrobiano, por exemplo, né? Isso é interessante se a gente quer preservar a qualidade nutricional e sensorial do alimento. Se é interessante ser aplicado, vai depender de qual é o objetivo com a produção deste alimento. Ok? E, para finalizar, é importante saber que esses fatores estão definindo todos os tipos de produtos, né? A ação conjunta de 2 ou mais desses fatores, a gente pode criar novos produtos, impedir alterações, impedir veiculação de doenças transmitidas por alimentos e garantir a qualidade de alimentos, que é o que nós buscamos quando nós conservamos ou aplicamos métodos de conservação de alimentos, sejam eles tradicionais ou emergentes. Garantir a qualidade de alimentos é o que nós estamos buscando. Nós conseguimos garantir a qualidade microbiológica, a segurança do alimento com os métodos tradicionais. Então, com os métodos emergentes, além de garantir a qualidade microbiológica, a segurança de alimentos, nós também vamos buscar garantir a qualidade nutricional e sensorial, né? Existem inúmeros métodos emergentes, cada um deles sendo estudado para uma aplicação, alguns com os resultados muito bons, promissores, outros que já foram abortados, mas assim, para isso servem esses estudos, né?